Conta Mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax Contabilidade e Planejamento Tributário. 25 anos focando no seu sucesso. Olá! Hoje é mais um dia de podcast e nós estamos recebendo a senhora Carolina Vale Schrupp. Nós temos um bate-papo bem interessante. Ela representa a Quari Organizações. Nós vamos descobrir hoje as novidades que a empresa Quari está trazendo para os empresários. Bem bacana, né, o papel para o desenvolvimento. É um trabalho mais amplo, né, para o empresário, inclusive nos negócios, mas não sou eu que vou falar, né? Quem vai falar sobre isso é a Carolina. Então, Carolina, grata por você ter aceito o nosso convite. Então eu deixo a palavra contigo para você explicar que trabalho bacana é esse que vocês estão fazendo aqui. É só em Blumenau ou região? Blumenau e região. Mara, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E com todas as pessoas aí que acompanham esse importante canal de conhecimento que vocês divulgam. E sim, nós atendemos Blumenau e região. Há muito tempo nós imaginávamos ter uma empresa que pudesse prestar um atendimento 360 graus. Né? Em que sentido? Tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de desenvolvimento de pessoas. Né? Às vezes a empresa ia lá, fazia captação de um recurso para crescer, investia esse recurso, mas não conseguia extrair o melhor desse recurso em resultado. Né? E faltava alguma coisa. E quando a gente começa a olhar o que faltava, muitas vezes era o desenvolvimento das pessoas, para que elas acompanhassem esse crescimento da empresa. Outras vezes era uma captação errônea, então eu consegui captar recurso do mercado, dos bancos, mas captei na operação errada, com um prazo incorreto, que não era aquilo que a minha empresa precisava para dar o melhor resultado. Então, olhando para isso tudo, nós unimos 3 empresas dentro da Quari Organizações, de antecipação de recebíveis, né, que é aquela necessidade de recurso imediato, que as empresas costumam ter. Problema do caixa, né? Deu um descompasso, preciso um socorro ali para um descontinho. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Toda empresa passa por uma fase como essa. Também para cartão de crédito também. Para cartão de crédito também. A empresa demora 30 dias para receber, né? Então, conosco ela recebe já no dia seguinte, passou o cartão no dia seguinte, ela recebe. E também recurso para investimento mais de longo prazo, né? No caso, para edificação, para ampliação de sede, investimento em máquinas, seria nesse sentido, então? Exatamente. E esse recurso a longo prazo é com instituições ou com fundo? Ambos. Depende da necessidade da empresa, do valor que ela precisa captar. Aí vocês fazem uma avaliação, qual é a melhor oferta naquele momento para aquele caso. Exato. Primeiro a gente faz uma pré-análise da empresa. Então vamos entender a realidade daquela empresa. Precisa ter balanço? Agora eu tive que perguntar, né? Precisa e muito bem feito. Então tá. Então pode procurar contatos nesses casos, né? Com certeza, com certeza. Para um investimento, nós precisamos ter esses dados bem construídos, porque é com esses dados bem construídos que a gente consegue captar o melhor recurso, com o menor juro, no melhor prazo e às vezes até com carência, dependendo do projeto, né? A gente depende disso. É a partir dessa análise da empresa, né, que é feita sim em parceria com a contabilidade, com a Contax, para a gente ter esses números, aí nós avaliamos então qual é o projeto desse empresário, dessa empresa, o que eles querem. E às vezes eu tenho conta assim, eu como empresário, né, tenho conta em 2, 3, 4 bancos, vamos lá, mas nem sempre é nesse lugar que está o melhor crédito. Então a gente faz esse trabalho extra, já aquele relacionamento que a empresa já tem. Nós analisamos todo o mercado de crédito, de possibilidade de captação, para ver então qual a melhor oportunidade para essa empresa conseguir crescer e crescer de maneira sustentável. O que eu gostei também, que nós estávamos conversando antes do podcast um pouquinho, e até pelo trabalho que a gente tem já reconhecido do mercado, que muitas vezes só colocar o recurso na empresa não é o suficiente. Né? Porque existe uma complexidade, a estratégia do produto, da alocação, do custo, existe uma amplitude e muitas vezes até a gente percebe que o próprio administrador também está perdido nisso, né? Então eu achei interessante o trabalho de vocês, não só na parte do fomento,
mas da parte do desenvolvimento de líder. Quer me contar um pouquinho? Quero. Essa parte de desenvolvimento de líderes, ela tá assim lá no fundo do meu coração, né? É onde o coração bate forte, porque é exatamente isso que a gente sempre viu acontecer em muitos casos, né? Injetamos recursos nas empresas, mas elas não dão um retorno compatível com esse valor que foi investido. E aí, vamos analisar então o que é que está acontecendo. A empresa é feita de pessoas, a alma da empresa é o seu time. E aí, quanto nós precisamos olhar para esse time, né, para que ele esteja preparado para gerar esse crescimento e torná-lo sustentável. Quando a gente fala nisso, é claro que as primeiras pessoas que a gente pensa são os líderes dessa empresa. Então, o nosso foco hoje em desenvolvimento é trabalhar com os líderes e, a partir deles, trabalhar os times, para que todo mundo consiga se desenvolver junto, né? Então, Carol, muitas pessoas me pedem, né? Vem trabalhar com o meu time. Nós trabalhamos, a Quari trabalha, mas nós precisamos envolver o líder, porque senão é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro que vai pelo ralo, porque eles têm que estar em consonância. Sintonia, né? Isso, sintonia, essa é a palavra perfeita, eles têm que estar em sintonia. Né? O crescimento é de ambos ao mesmo tempo. E muitas vezes, isso eu vou te falar, uma experiência, né, nesses anos todos atendendo empresa. Muitas vezes o administrador, ele é um excelente estrategista na produção. Ele conhece muito daquele mercado, daquele produto, como fabrica, não tem ninguém que bata ele. Ou conhece muito de vendas, ele é um exímio vendedor. Só que às vezes a carga para o administrador é muito, né? Ele tem que saber vender, ele tem que saber produzir, ele tem que embalar, ele tem que fazer custos, ele tem que entender de tributos, ele tem que entender departamento pessoal, né? Então, assim, quando ele é pequeno, ele faz de tudo um pouco, né? E a partir do momento que o negócio começa a crescer, então ele precisa distribuir essas responsabilidades. Né? E ele tem que distribuir também de uma forma sabendo a equipe que ele vai coordenar. Então, porque se ele não tiver pessoas que lhe auxiliem, ele também não vai crescer. Então é um contexto, né? Então são habilidades, né? Ninguém nasceu sabendo vender, ou ninguém nasceu sabendo fazer contabilidade, né? A gente vai se desenvolvendo, né? E eu acho que o trabalho de vocês ajuda nesses pontos, né? Ajuda sim. O líder é humano. É gente como a gente. É gente como a gente, exato. Só que ele carrega o peso do mundo nas costas dele no momento que ele está liderando uma empresa. Então, por que não estender um braço de apoio para que esse líder possa melhorar ainda mais? Existe um livro, ele ainda não chegou com a tradução aqui no Brasil, mas traduzindo o título seria assim: o que te levou até aqui não vai te levar além. E é feito para líderes. Então, todas as competências que tu apresentou até hoje e que te fizeram crescer, criar uma empresa, ser líder dessa empresa, isso é louvável, é muito bom. Só que o que te trouxe até aqui não vai te levar além. E isso traz o que para nós? A necessidade de desenvolvimento constante, né? E o líder precisa desse apoio de desenvolvimento. E o nosso processo é um processo bem objetivo, né? A gente trabalha treinamento e trabalha coaching. Só que é um processo que ele é mensurável, ele é de crescimento, ele dura de 6 a 9 meses, ele tem uma estrutura fixa. Então a gente começa a trabalhar, a empresa sabe exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer, do começo ao fim. E no final, o relatório emite numericamente enquanto esse líder evoluiu. E como é que a gente faz isso? A gente envolve os times. Então, assim, na hora que a gente entra numa empresa para trabalhar desenvolvimento de pessoas, todo mundo começa a ficar permeado, né, por esse novo momento, por esse momento de mudança de comportamento, de geração de novas competências. É algo, assim, transformador, é gostoso de acompanhar e sentir. Porque quando todo mundo começa a mudar junto, a gente sente a empresa mais leve e com um propósito diferente. Não sei se você pode, né? Mas, sei lá, relatar algum case, sem nomes, obviamente, né? Mas de alguma empresa que conseguiu passar dessa fase, que conseguiu se superar, um case bacana pra gente relatar aqui. Bom, a gente... É um desafio grande demais. Não, eu teria alguns, né, para te relatar. Mas vamos lá. Por exemplo, já trabalhei com empresa familiar.
empresa de pequeno para médio porte, de familiar, pai e filho, de uma família, né? E aí, uma empresa extremamente pujante, uma empresa o tempo inteiro crescendo, invadindo o mercado, sabe olha aquela empresa, nossa, tá vindo igual um foguete. Só que com alguns limitadores comportamentais por conta de ser uma empresa familiar. Então o relacionamento não é só organizacional, existe a família junto. Então quanto é importante separar isso e desenvolver competências específicas que apaguem essa questão da família. E na hora que a gente bota os pés dentro do escritório, nós somos apenas empresa. Então não é o que eu quero e não é o que você acha melhor, é o que a empresa precisa. Empresa é como se fosse uma criança, ela precisa ser cuidada, alimentada, tratada nas necessidades dela. E no momento que a gente implementa isso dentro de uma empresa, tudo muda. Então aquela empresa que já estava pujante, hoje, além de estar pujante, ela está segura. Isso é importante, né? É bem interessante. Até porque os papéis também começam a ficar sendo bem definidos dentro da estrutura, né? Quebra um pouco aquela hierarquia, é o pai que está mandando, é o filho que está obedecendo. E assim, eu percebo também que existe assim, não sei se pela nossa região, né? Nós temos um número muito elevado de empresas familiares. Sim, tem bastante. E a gente vê o quanto, assim, eu digo assim, eu olhando de fora, né? A gente começa a observar algumas questões e, quanto que poderia está bem, mas quanto poderia estar ainda melhor, né? Com uma interferência, assim, pontual e certeira naqueles itens que precisam ser modificados. E além desse procedimento, né? Esse trabalho comportamental, vocês chegam a fazer a avaliação também do negócio em si, dos números, o crescimento nesse período? Aí depende qual é a intenção da empresa. Então, quando nós sentamos, vamos montar, que cada empresa tem um projeto específico. Ah, Carol, qual é o teu portfólio? Né? Meu portfólio é esse. Porém, eu dificilmente uso dessa forma que ele está exposto no site. Porque a gente constrói um projeto personalizado para aquela empresa. Então, se o objetivo daquela empresa é crescer em tantos % em tal mercado, nós temos esse objetivo e ao final do processo, nós padronizamos, né, o nosso relatório com base naquilo que foi solicitado. Né? Se eu quero melhorar, eu quero entrar no novo mercado, tá lá, eu quero só mudar o comportamento do líder nesse aspecto, então é nisso que a gente vai ponderar. Então depende muito do que a empresa nos pede. A gente trabalha em cima disso. É um mundo a ser criado, né? Com N possibilidades. Sim. Até tem um caso, se me permitires, bem interessante também. Trabalhei numa empresa na área portuária, lá no litoral, em que eles eram 2 sócios, um que era o master, né, o sênior, e o outro que aprendia, né, com os processos que o sênior executava. E o sênior quis se afastar para abrir uma nova empresa, um novo negócio. Então, eu trabalhei lá por 12 meses, né, foi um pouco além do que eu normalmente trabalho, para desenvolver esse profissional que já era sócio e precisava assumir a empresa. Então, assim, é algo também muito interessante em que a Aquário Desenvolvimento pode atuar. Sabe, eu quero me afastar da empresa, mas quero deixar um substituto que possa atender todas as suas necessidades. Como fazer isso? Então a gente consegue fazer de maneira mais rápida através acelerando esse crescimento do profissional, pessoal, né? Isso. Hoje também o que a gente tem percebido que os tempos a evolução está tudo tão rápido, né? A pandemia eu acho que acelerou também muita coisa que talvez ia demorar, né? Então quantas empresas tiveram que sair da sua zona de conforto e buscar algo mais, né? Então eu acho que o trabalho da Quari, assim como a Contax também, porque nós também temos um papel de buscar algo mais, né? Então não adianta o empresário se desenvolver se ele não tem número nenhum, se ele não consegue ter parâmetro, ou se ele enxerga um número e aquele número não faz sentido, não tem lógica para ele, né? Então assim, hoje a busca da junção dos profissionais nas suas especialidades tem sido assim fundamental para que as empresas possam, né, dar assim aquele up, né, dar aquela guinada, né? Quem está em crise talvez sair dela e quem quer se desenvolver, né, aproveitar o momento porque temos N possibilidades, né, para crescer, para realmente realizar, né, as coisas.
Então, eu acho que isso é bacana, né? Da junção de cada profissional no seu trabalho. Carol, já estou te chamando até pelo apelido. Tá, perfeito. Eu acho que o nosso bate-papo assim, foi bem bacana, eu acho que foi bem proveitoso, né? Nós vamos disponibilizar o site da Quari, é um nome diferente. O que significa mesmo? Quari é uma expressão em latim e significa o porquê das coisas. O porquê das coisas. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Não, o nome é bem significativo e o trabalho que vocês estão fazendo, com certeza também. E vocês têm um grande mercado certamente pela frente, com absoluta certeza, porque hoje a pressão que a gente percebe nos empresários é muito grande. Então, esse trabalho de realmente centralizar, de entender o que está acontecendo é primordial, né? E nada melhor com quem é profissional para fazer isso. Carol, eu agradeço, eu deixo aqui para você se despedir do nosso podcast, dar o último recadinho para os nossos ouvintes. Fico feliz pela recepção, não foi nem recepção, pelo acolhimento, então obrigada, né? Não é em todo lugar que a gente se sente assim, e aqui com vocês eu me senti. E não tomou cafezinho ainda, né? Não tomei. Isso que não, mas me ofereceram. Então tá bom. E espero ter contribuído, e no que eu puder voltar a contribuir, qualquer tipo de informação, pergunta, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Você já descobriu o nosso podcast, está sempre convidada quando você tiver um trabalho novo, uma novidade. É só nos chamar que a gente grava rapidinho. Obrigada e até a próxima. Até. Conta Mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax Contabilidade e Planejamento Tributário. 25 anos focando no seu sucesso.